Sejam bem-vindos, a gente está começando aqui a nossa imersão Grid Trading. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui participando, a galera deve estar chegando aqui ainda, e queria parabenizar pela sua iniciativa de participar aqui na nossa imersão do nosso evento. Vão ser 3 dias de bastante conteúdo de valor, especificamente sobre grid. Esse é o nosso assunto aqui dessa imersão, né? Para quem não sabe, grid trading é a mesma coisa que gradiente de ordens, ou também é muito conhecido como gradiente linear. Esse tipo de estratégia acabou ficando conhecido assim. E aqui nesse evento a gente vai dedicar o nosso esforço para te apresentar como que funciona essa abordagem, esse estilo operacional. Se você já tentou ganhar dinheiro no mercado financeiro, especificamente com trade, sabe que não existe atalho. O que existe é um método e uma abordagem objetiva que funciona. Então, o que a gente vai te apresentar aqui nesse evento é uma abordagem que pode mudar a forma como você enxerga o mercado financeiro. Então, para quem é esse evento? Esse evento é para quem quer criar as suas primeiras estratégias de grid. Ou então, se você já opera com grid de forma manual ou automatizada, é para quem quer aprimorar as suas estratégias. Esse evento também é para quem quer diversificar suas operações. Se você já opera com robôs, com aquele estilo convencional, com stop e alvo definido, essa abordagem ela é excelente para você diversificar o seu portfólio. Então, você pode ter mais de um tipo de operação executando junto na sua conta, né? Você pode ter as operações convencionais e você pode ter estratégias de grid rodando juntos. Também é para aquela pessoa que quer sair das operações manuais, que já cansou, que está cansado de ficar acompanhando o gráfico o dia inteiro, que já está convencido que automatizar suas operações é o melhor caminho, você consegue testar no passado, você não precisa ficar colado na tela. Então, esse evento, ele é para você. E, por último, mas não menos importante, é para aquelas pessoas que querem montar um negócio na área de automação, certo? Aqui com a gente, você vai aprender passo a passo como que cria estratégias lucrativas usando a abordagem de grid trade e, no fim do processo, no fim da jornada, você pode montar o seu próprio negócio, vender o seu copy trade, comercializar os seus robôs, além, é claro, de rentabilizar o seu próprio capital. Então, aqui tem uma grande oportunidade para você montar o seu próprio negócio na área de automação. Então, parabéns por se aventurar nessa jornada e você não poderia estar num lugar melhor para aprender sobre esse assunto. Mas vamos deixar de lero-lero e vamos começar aqui a nossa apresentação. Então, como vai funcionar o nosso evento? A gente vai ter 3 aulas gravadas, certo? A cada dia ela vai ser liberada sempre às 10 da manhã. Mas, embora você esteja vendo esse vídeo gravado, nós estamos ao vivo aqui no chat. Então, a gente recomenda que você participe ao vivo assim que o vídeo for liberado, às 10 da manhã. Se você tiver disponibilidade, eu recomendo que você acesse para participar com a gente ao vivo aqui no chat. Tanto eu quanto o Igor estamos ao vivo agora, nesse momento, assim como nossa equipe. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você quer fazer durante a transmissão, fique à vontade, porque a gente vai responder todo mundo. A gente não tem nenhum pré-requisito para você participar aqui da nossa imersão. Você não precisa ser um especialista em grid, você não precisa saber como funciona a grid. É exatamente o que a gente vai te ensinar. A gente vai começar explicando o que é grid na aula de hoje, assim que eu terminar aqui os avisos que são importantes. A gente vai se aprofundar nos detalhes das estratégias de grid na aula 2, então você não precisa ser um especialista em grid, você não precisa operar com robôs, você pode ser um trader manual ou até mesmo você que nunca operou no mercado, você pode participar aqui da imersão, você vai conseguir acompanhar o conteúdo. Você não precisa ser programador, definitivamente essa não é uma imersão sobre programação, a gente não vai mexer em nenhuma linha de código aqui ao longo das 3 aulas dessa imersão. Assim como você não precisa ser um especialista em matemática, a gente não vai entrar em nenhum assunto de matemática avançada, estatística avançada aqui. A única coisa que você precisa ter, é até meio clichê, você precisa ter vontade de assistir e ter um computador para poder aplicar tudo que você vai aprender aqui, né? Infelizmente, você não consegue aplicar tudo que a gente vai ensinar no celular, porque você precisa instalar a plataforma, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela na aula de amanhã. Mas você precisa ter um computador. Caio, eu preciso ter um supercomputador para aplicar tudo que a gente vai aprender aqui? Não. Você pode ter o robô da Xuxa, se você quiser. Você vai conseguir executar. Você não precisa de uma super configuração, não precisa de um servidor, certo? Um computador convencional, como o seu notebook que você tem na sua casa, você vai conseguir aplicar tudo que a gente tem para te ensinar. Disponibilidade limitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa aula vai sair do ar em poucos dias. Então, por isso que eu recomendo que você assista ao vivo. Saiu a aula 1, assista a aula 1 ao vivo com a gente aqui no chat, porque não vai ficar disponível por muito tempo as 3 aulas aqui da imersão, beleza? Além disso, a gente vai disponibilizar os nossos materiais de apoio. A cada aula, a gente vai disponibilizar um material que ele é relacionado com aquilo que a gente está comentando aqui nessa respectiva aula. Então, esse material é interessante que você faça o download. Como é que vai funcionar para você fazer o download? E aí está relacionado também com esse tópico aqui do código secreto que a gente botou aqui na nossa apresentação. No final de cada aula, a gente vai liberar um código secreto e um link. Nesse link, você vai informar esse código
e aí você vai receber um link para fazer o download do material e também vai poder participar do nosso sorteio. Só quem marcar a presença nas 3 aulas através do código secreto vai poder participar do sorteio. Daqui a pouquinho eu explico um pouco melhor como vai funcionar o sorteio, só quero fazer mais algumas recomendações. Então, só para a gente conhecer um pouquinho como que está a audiência, como que está a galera que está acompanhando aqui a gente. Vocês já conheciam a gente? Comentem aqui no chat, coloquem a hashtag aí. Se você já conhece a gente, já acompanha a gente no Instagram, já viu algum vídeo nosso no YouTube, já participou de algum curso nosso, comenta aqui hashtag velha guarda. Ou se você está conhecendo a gente agora, comenta aqui um hashtag cheguei agora, se você foi impactado por algum anúncio nosso aqui da Imersão Grid Trade. Então, comenta aqui só para a gente ter uma ideia da galera que está assistindo a gente. Então vamos lá, eu já estou falando aqui há alguns minutos, mas eu nem me apresentei, nem apresentei o Igor, né? Eu imagino que a maioria de vocês conheçam a gente, afinal de contas, vocês se inscreveram aqui para participar da imersão, mas para quem não conhece a gente ainda, eu me chamo Caio Valente, eu sou engenheiro de software, e eu estou aqui com o meu sócio, o Igor, que é matemático, e nós somos os fundadores da Data Quant, né? O que é a Data Quant? Nós temos 2 braços aqui dentro da empresa, né? Nós criamos a DQ Labs, que é a maior comunidade de escola de trade sistemático aqui no Brasil. A gente tem mais de 4.000 alunos impactados entre os nossos conteúdos gratuitos e pagos dentro do nosso ecossistema educacional. E também nós criamos o Botspot, que é uma plataforma, uma suíte de ferramentas para o trader quantitativo, né? Para quem opera no mercado de forma sistemática. A gente tem mais de 5.000 usuários que já utilizaram o Botspot. E dentro do conteúdo que a gente disponibiliza para vocês, a gente tem algumas etapas, né? A gente tem o nosso conteúdo gratuito, que provavelmente foi onde você conheceu a gente, ali no nosso Instagram, no nosso blog, no Medium, aqui no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube ainda não é o nosso canal principal de geração de conteúdo, mas a gente tem o objetivo de trazer bem mais conteúdo para cá, principalmente no ano que vem. Eu e o Igor, a gente já está com esse plano de começar a trazer mais conteúdo gratuito aqui no YouTube, mas a gente tem bastante conteúdo lá no Instagram. Semanalmente a gente está postando conteúdo sobre trade sistemático em geral. A gente não fala só sobre grid trading, afinal a gente não opera só sobre grid trading, mas esse evento aqui é um evento sobre grid trading, é o que a gente vai falar. Então você consegue consumir o nosso conteúdo de forma gratuita ali através dessas redes, tá? E onde é que a gente está hoje? A gente está aqui na imersão Grid Trade, né? Essa imersão, como eu já falei, a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês aqui em 3 aulas que são gratuitas. Vai ser um conteúdo exclusivo, um conteúdo objetivo sobre Grid Trading. A gente não vai ficar de enrolação aqui. A gente vai entregar para vocês material de apoio e a gente vai mostrar um passo a passo do zero como que você cria suas estratégias de grid, como que você pode performar no mercado com esse estilo operacional que às vezes ele é muito incompreendido. A gente vai mostrar nessa aula quais são as armadilhas que as pessoas geralmente caem nesse tipo de operacional e como que é o jeito certo de operar, certo? E após esse evento, a gente tem mais um passo que você pode dar, que é o Grid Experts. Quem já acompanha a gente há mais tempo já conhece o Grid Experts, que é o nosso curso específico sobre grid trade, sobre gradiente de ordens, certo? Na terceira aula desse evento, a gente vai abrir a turma do Grid Experts. A primeira turma a gente abriu exatamente 1 ano atrás, a gente abriu em outubro do ano passado. O Grid Experts é um treinamento completo sobre grid trading. A gente tem mais de 50 aulas lá. A gente vai do absoluto zero para quem nunca operou com grid trading até você montar os seus portfólios. Então a gente entrega um robô que é o robô Orbit, certo? É o nosso robô especialista em grid trade. Ele já tem estratégias prontas, é um robô white box. A gente vai falar um pouco mais sobre ele amanhã, a gente vai te mostrar como ele funciona. Mas quem entra no Grid Experts tem acesso ao robô Orbit, ele já tem as estratégias prontas lá dentro, você consegue configurar elas e montar os seus setups para tudo acontecer de forma 100% automática. Lá no Grid Experts, a gente também tem setups de exemplo e a gente tem uma grande novidade dessa segunda turma aqui, que é a biblioteca de setups. A gente vai ter vários setups do robô Orbit disponíveis lá dentro da biblioteca. A gente vai explicar tudo isso com calma aqui ao longo do nosso tempo aqui das nossas 3 aulas. E também quem tem acesso ao Grid Experts, obviamente, tem acesso ao nosso suporte dedicado lá dentro da nossa comunidade, beleza? Mas vamos dar prosseguimento aqui para a gente chegar no nosso conteúdo de fato. Então, como que está dividida as nossas aulas aqui? Qual que é o nosso cronograma? Na aula 1, que é a aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução ao Grid Trade, a gente vai te mostrar um pouco do contexto histórico, de como essa estratégia foi criada, como que ela foi concebida. A gente vai te mostrar os conceitos básicos, como que ela funciona, né? Qual que é a essência, por que ela é diferente das estratégias convencionais, certo? Quais são as principais armadilhas, o que a maioria das pessoas fazem errado para não ter sucesso com esse tipo de estratégia, certo? E a gente vai te mostrar o jeito certo de operar com esse estilo operacional. Na aula de amanhã, a gente vai entrar na parte prática. A gente vai te mostrar quais são os tipos de grid que você pode aplicar.
A gente vai te mostrar como que aplica isso dentro de um robô, né? Toda a parte de gestão da estrutura, toda a parte de gestão da operação, o que a gente precisa fazer para montar um grid bem feito, um grid que é robusto, que a gente vai ganhar dinheiro no longo prazo. A gente vai te mostrar estratégias específicas de grid, né? Que são aquelas estratégias para a gente abrir o nosso grid, né? Como que a gente faz para abrir a nossa operação. A gente vai te mostrar quais são as estratégias que estão disponíveis dentro do Orbit. A gente vai executar backtest, vamos te mostrar os resultados desses backtests nessas diferentes estratégias, em diferentes tipos de grid. É por isso que eu falei que a aula de amanhã ela é a aula mais mão na massa, a aula prática, certo? E a gente vai te mostrar o que a gente descobriu que funciona nesse estilo operacional, beleza? E na aula 3, a gente vai montar um plano estratégico, um plano passo a passo, te mostrando como que você consegue sair do zero até montar os seus portfólios utilizando estratégias de grid. A gente vai te mostrar quanto tempo leva para você conseguir fazer isso, quanto de capital você precisa para executar as suas primeiras estratégias, e a gente vai te mostrar isso na prática, como que você faz para chegar nesse objetivo. Dicas importantes, só para a gente reforçar. Participe das 3 aulas ao vivo e faça uso do chat aqui. Por mais que você esteja vendo essa aula gravada, nós estamos ao vivo aqui no chat. Tire suas dúvidas que a gente vai responder todo mundo, beleza? Eu estou aqui ao vivo, o Igor está aqui ao vivo, toda a nossa equipe está aqui ao vivo, então a gente vai estar aqui batendo papo com vocês, beleza? Fique até o final para liberar o código, marcar sua presença e fazer o download do material. A gente vai entregar um material com conteúdo bem interessante sobre grid trade, então no final dessa aula a gente vai liberar o código e o link para você fazer o download do material gratuito. E preste atenção nessa aula, né? Desligue o celular, saia do Instagram, fique focado aqui nesse vídeo, pegue seu caderninho, tome as notas do que a gente está falando aqui para você conseguir aplicar tudo que a gente vai te ensinar depois do evento. Enquanto a gente estiver explicando aqui, não tente fazer ao mesmo tempo, abrir o seu MetaTrader, não tente fazer nada disso. Tome nota do que você achar importante, tire suas dúvidas no chat aqui com a gente e mantenha sua atenção aqui no vídeo para você aproveitar melhor o conteúdo que a gente vai te entregar aqui no evento. Beleza? E para a gente finalizar, prometo que é o último aviso e a gente já vai entrar no nosso conteúdo de fato. Como que vai funcionar o sorteio que eu falei para vocês ali no início, né? Primeiro, você precisa participar de todas as aulas. No final de cada aula, a gente vai liberar um código secreto. Você tem até o final do dia, de cada dia, por exemplo, hoje, no final dessa aula, eu vou liberar o código da aula de hoje e um link. Você vai acessar esse link, vai informar o código e sempre no final de cada dia você consegue marcar sua presença informando o código. Na terceira aula desse evento, a gente vai abrir a turma 2 do Grid Experts, como eu acabei de falar para você. Se você marcou presença nas 3 aulas, você vai estar concorrendo a um desses prêmios aqui, certo? A gente vai sortear uma assinatura da DQ Labs, que é a nossa comunidade, a nossa escola de trade quantitativo, que eu comentei ainda há pouco. Ela é um curso separado do Grid Expert, certo? Então, a gente vai sortear uma assinatura de 1 ano da DQ Labs para quem entrar para o Grid Expert e marcar a presença nas 3 aulas, certo? A gente vai fazer um segundo sorteio, que é uma assinatura do plano Black do Botpot. Botpot é a nossa plataforma de automação, a nossa plataforma para quem opera com robôs no mercado financeiro. O plano Black, ele é o nosso plano ilimitado, que ele dá acesso ao nosso robô SDK. Então, depois você consegue com calma ver tudo que você vai ter acesso. Então, a gente também vai fazer uma assinatura anual do plano Black. E, por último, a gente vai também sortear o acesso vitalício ao Grid Expert. Então, só para reforçar, você precisa fazer a assinatura do Grid Expert no final desse evento, se você tiver interesse no nosso treinamento. E se você marcar a sua presença nas 3 aulas, você vai estar concorrendo a um desses prêmios. 1 ano de DQ Labs, 1 ano de plano Black do Botpot ou acesso vitalício ao Grid Expert. Agora sim, vamos finalmente deixar de lero-lero e vamos começar o nosso conteúdo. Igor, vamos lá, apresenta para a galera aí o que a gente trouxe de conteúdo para eles hoje. Show de bola, Caio. Então, bora lá. O papo de hoje vai ser super importante sobre grid trading para a gente entender aqui pelo menos o básico de como funciona e como a gente pode manipular esse tipo de estratégia para poder ter sucesso no mercado financeiro, que é o que de fato importa e é por isso que você está aqui. Para aprender como ganhar de forma recorrente, será? Espero que sim. Você deve estar aqui por causa disso, porque você acha que grid trading realmente te dá essa possibilidade. Mas hoje a gente vai setar as expectativas direitinho, vamos ver se existe essa possibilidade de ganhar de forma recorrente sem nunca perder. Será que existe? Acredito que hoje vai ser um dia importante para você setar suas expectativas no que diz respeito a grid trading. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui, a gente vai falar um pouco sobre a origem, de onde surgiu os gradientes de ordens, né? Isso é coisa nova, surgiu ontem, surgiu no Brasil, né? Então a gente vai entender aí de onde veio essa técnica e por que ela surgiu, porque ela tinha uma demanda, né? Geralmente técnicas que são criadas no mercado financeiro são criadas porque existe uma demanda de utilizá-las e foi o caso do grid trading. A gente vai entender quais são os conceitos base
que fundamentam ali, né, a técnica de grid trading, né, o que é que você precisa saber para poder utilizar uma estratégia desse tipo. A gente vai mostrar quais são os mercados que a técnica de grid trading funciona, né? Ah, funciona melhor em cripto? Funciona melhor em ações? Será que funciona em ações? Funciona no mercado tendência? Funciona no mercado lateral? Hoje a gente vai entender também direitinho aqui quais são os mercados mais adequados ou as características de mercado mais adequadas para a gente utilizar esse tipo de técnica. A gente também vai entender o porquê das pessoas quererem tanto usar estratégia de grid trading, né? Porque ela é algo tão sexy, tão atraente, porque o grid trading faz tanto sucesso. Então, fica aí, né, que hoje você vai entender por que o grid trading pode te ajudar a ter retornos mais estáveis no mercado financeiro. E, por fim, no fim dessa aula, quase no fim dessa aula, você vai entender aí quais são as armadilhas mais recorrentes que a gente termina se envolvendo quando a gente opera grid trading, né? Já te dando um pequeno spoiler do que a gente vai conversar hoje, o grid trading termina sendo uma técnica um pouco mais utilizada no institucional, só que a gente adapta para operar como pessoa física, e você vai entender quais são as armadilhas que a gente tende a cair porque a gente não se liga que isso é uma técnica institucional, né? Então, quando você é uma pessoa física e não tem o dinheiro do institucional, é muito fácil cair em armadilhas, principalmente no que diz a exposição financeira. E agora sim, para fazer o último ponto, a gente tem a forma correta de operar grid trading, né? O que é que a gente deve fazer? Quais são os pontos que a gente deve ficar atento e o porquê de utilizar grid trading? Não vai ser para todas as situações de mercado, mas para situações de mercado específica. E hoje você vai aprender para que serve, como utilizar e qual é o tipo de retorno que ele traz para as tuas estratégias e para o teu futuro aí no mercado financeiro. Então, Caio, eu vou pedir aí para você passar o próximo slide para a gente entender como surgiu a técnica de grid trade, né? Qual é a origem desse tipo de estratégia. Então, como você pode ir aí acompanhando, dando uma lida e preste atenção também no que eu vou falando, né? Vai tomando suas notinhas aí, como o Caio falou. O grid trading, ele surgiu na Ásia, né? Ali na Singapura, Malásia, naquele eixo. E ele surgiu numa demanda muito específica de operar os mercados de, principalmente, commodities, especificamente petróleo. Para você que não sabe, o petróleo ele ficou dentro de um range durante muito tempo ali, entre a década de 50 e a década de 70, especificamente sobre 48 a 73. Ele ficou dentro de um range pré-crash, que a gente chama pré-crise do petróleo. Então, obviamente, os traders que não são bestas, né, sacaram que aquele mercado precisava de um tipo específico de estratégia, né, que ele obedecia muito tanto uma banda superior quanto uma banda inferior. E aí, o que era mais fácil fazer? Chegava nessa banda superior, você vendia, porque ele terminava voltando para dentro da banda. Chegava na banda inferior, você comprava, porque ele também terminava voltando para dentro da banda. Era um mercado consolidado. Então, como eles entenderam que não dá para você cravar exatamente qual vai ser o ponto, eles precisavam ter um pouco mais de folga. E aí surgiu a ideia de você fatiar as suas ordens. E aqui vem um ponto importante para você entender para o resto dessa apresentação e para o resto dessa imersão. Grid trading é sobre fatiar as suas ordens. Veja bem, não é sobre você aumentar a sua exposição, é sobre você fatiar a sua exposição. A gente ainda vai falar sobre as principais armadilhas, mas isso aqui é algo que tem que ficar estabelecido desde o começo. A maioria das pessoas terminam falhando no grid trading porque, ao invés de elas fatiarem a posição dela, imagina você, eu opero com, sei lá, 5 contratos no BRA50, que é o CFD do Menins na Active Trades, né? Que você pode fatiar ele ali em menos que um lote. E o grid trading é sobre você gerenciar melhor esses 5 lotes que cabe dentro do seu gerenciamento de risco. O grid trading não é sobre você entrar 5 mais 5 mais 5 e mais 5. Isso vai acabar com você, isso vai acabar com a tua conta, isso vai acabar com a tua experiência e provavelmente a tua vida no mercado financeiro. Então, estabelecendo daqui, é sobre você gerenciar melhor a tua ordem. Pegou a ideia? Então, os traders lá da Singapura, Malásia, quando iam operar o petróleo, eles fatiavam as ordens dele, porque eles sabiam que eles não iam conseguir cravar ali o alvo perfeito, né? Vai subir só até aqui, vai bater e vai voltar, né? Assim funciona. Funciona dentro de bandas, mas a gente não sabe exatamente onde é que o preço vai parar, e qual é o momento que o preço vai parar. Então, por causa disso, eles construíam grades, né? Em vez de botar aqui meus 5 lotes que eu tenho, no exemplo que eu dei, eu vou botar 1,
dividir em 5 níveis, eu vou botar meio, meio, meio e por aí vai, né? É uma forma inteligente de você construir a sua posição, o seu preço médio no mercado financeiro. Então, a origem é essa. Significa que isso nunca existiu em outro lugar do mundo? Não. É só que os registros datam aí da Malásia e Singapura. Os primeiros registros datam dessa região e dessa época, especificamente ali entre 51 e 53 e mais forte entre 57 e 59, você tem a maior parte dos registros, né? Então, Caio, pode passar aí para o próximo slide para a gente. E é importante que fique claro para você que, como eu te expliquei, da origem, estamos falando de algo que faz 70 anos que existe, pelo menos datado. Significa que faz 70 anos que criaram? Claro que não, pode ter certeza que alguém já tinha pensado nisso no mercado financeiro muito antes. Eu acredito que o livro Memórias de um Especulador Financeiro, que conta a história do Jesse Livermore, já fala sobre pessoas que faziam esse average, né, que entrava parcial no mercado. E a história do Livermore data aí de 1910, 1920, desse range aí de tempo. Então, pessoas já faziam isso, mas documentos a gente encontra dessa época, da década de 50, final dos anos 40, né, documentos registrados. Então, isso não é modinha, isso não é algo que surgiu ontem, isso não é uma técnica que inventaram para vender curso de Bitcoin para você, porque, infelizmente, a maioria das pessoas começaram a conhecer sobre gradiente por causa dos robôs da Binance de gradiente, né, os clássicos robôs da Binance. Então, isso não é algo que surgiu ontem. Isso, na verdade, surgiu faz muito mais de 70 anos e existe uma técnica sendo aprimorada aí há quase 100 anos, pensa dessa forma, sobre como fazer isso da forma mais inteligente sem estourar a tua conta. Pegou a visão? Então, existem agora, entrando na parte dos conceitos, dos fundamentos do grid trading, né? Existe algumas partes fundamentais de um sistema de grid trading que é importante que você entenda. Mas, como eu já falei antes, né, vamos dizer aqui o porquê dele funcionar e depois falar desses pequenos fundamentos para não ficar tão repetitivo também, né? Como eu já falei lá atrás, o grid trading serve para você montar a tua posição de forma mais inteligente. Então você está aproveitando a volatilidade do mercado ao teu favor. Isso aqui é outro paradigma que a gente precisa quebrar. A maioria das pessoas pensam, tá lá o Caio, coitado, fazendo post dele no Instagram sobre grid trade, tá lá o cara, isso não funciona, você vai quebrar, né? Quantas vezes a gente vê isso? Não é assim, né? É natural, as pessoas têm péssimas experiências, às vezes, com grid trading porque não sabem fazer, e aí elas tendem a replicar esse discurso. Quero ver se entrar uma vol, quero ver se entrar um movimento direcional. Não vai acontecer nada. Se você tiver montado sua grade direitinho, não vai acontecer absolutamente nada. Ou você vai montar a tua posição e você vai ter êxito, ou você vai montar a tua posição, aquilo vai parar de fazer sentido porque o contexto geral do mercado mudou e você vai estopar a tua operação, mas tudo dentro de um plano específico. Não existe, pelo menos aqui com a Data Enquant, não existe essa possibilidade de, eita, montei minha grade, estourei minha conta. Esquece, isso não vai existir porque a gente faz as coisas de uma forma profissional. Então o grid, ele aproveita a volatilidade do mercado, né? Por mais que as pessoas pensem que isso é contra-intuitivo, que só funciona quando o mercado tá ali travadinho sem ir para canto nenhum. Não. Aproveita, quando tem vol é bom para a gente também. A vol, ela é amiga de um sistema de gradiente bem montado, né? Então a gente utiliza aí os zigue-zagues do mercado ao nosso favor. E aí, quando a gente consegue explorar esses movimentos, a gente consegue ter sucesso montando posições um pouco mais complexas. Imagina, quem não utiliza grid, você tem que cravar exatamente onde o mercado vai dar a tua condição para poder bater ou no teu take profit, preferencialmente, ou no teu stop loss, caso não dê certo. Então, pensa, o mercado rompeu aqui, você tem que entrar naquela região para bater no teu alvo, com a tua exposição financeira por completo, com todos os seus contratos. Tu entende que isso é muito mais difícil e você depende muito mais ali do trigger da estratégia estar perfeitamente configurado? Pois é, no gradiente não. A gente utiliza a volatilidade a nosso favor. Se por algum motivo você rompeu ali a região que você queria entrar no mercado e ele deu uma sambadinha antes, é possível que você monte uma operaçãozinha um pouco menos carregada ou mais carregada para aí sim você esperar que vá no alvo a tua operação. E aí, para a gente falar sobre sistemas de grid trading, vamos abordar isso principalmente na aula de amanhã, para falar sobre aspectos como, por exemplo, o tamanho da evolução dos lotes que você precisa ter para poder montar uma grade, espaçamento entre as ordens,
Todas essas coisas fazem parte do universo de como configurar melhor uma estratégia de grid trading. Mas para agora, o que eu preciso é que você entenda que grid é aliado da volatilidade, não é contra a volatilidade, não é um sistema que é prejudicado por causa da volatilidade. Quando feito de forma errada, sim. Quando feito de forma certa, não. Então, Caio, passa aí o slide agora e vamos entender a parte de qual mercado será que isso funciona, para onde eu posso utilizar grid trading, né? Então, eu já vou te dar uma informação super importante. Anota aí. Se você não anotou nada no seu bloquinho até agora, anota isso aí. E aí você tá errado, né? Se você não anotou... E aí você tá errado, né? Se você não anotou nada até agora. Porque, pelo amor de Deus, já foram aqui. Quanto tempo? Tu não tomou uma nota ainda? Então, grid trading funciona, se prepare, em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Existem condições que são mais favoráveis e alguns mercados específicos, eles detêm essas características, tu entende? Mas tanto em mercado de tendência quanto em mercado lateral, grid trading pode funcionar. É natural que a gente pense que o grid funciona melhor em mercados quadrados, né? Mercados que não saem do range, assim como os traders lá da Singapura e Malásia pensavam. Mas não, pensa na seguinte característica do mercado, um ativo que ele está em tendência constante. E aí você pensa, não dá para operar um ativo desse que está em tendência de alta constante utilizando grid trading. Quem disse? Imagina se toda vez que o mercado faz uma correção, você monta um grid de compra, já que você tem a segurança do mercado para te dizer que ele vai voltar a subir. Isso é excelente para comprar correções em mercados de tendência, especificamente de alta. Pegou a ideia? Então, o grid também funciona na tendência. Então, ele também funciona para esse tipo de mercado, para esse tipo de ativo. Ah, e se for contra a tendência com muita volatilidade? Funciona também. E aí você pega um ativo que deveria ter mais essa característica, né? Ali como, por exemplo, o EURUSD, que é um ativo mais consolidado. Você pega, que é câmbio, né? Câmbio deveria ser consolidado, não era para entrar em tendência. Aí você pega, o que mais? O K100, que é um índice consolidado. Então, esses índices e tipos de ativo de câmbio que são consolidados, eles também servem, mesmo que tenha volatilidade. Porque, mais uma vez, tu não vai cravar o suporte, tu não vai cravar a resistência. Você vai precisar montar a tua estrutura de uma forma mais inteligente para fazer aquilo funcionar, né? De uma forma geral, o grid ele funciona para qualquer mercado, desde que ele tenha a característica de uma tendência constante ou uma consolidação constante. Onde é que o grid pode ter um pequeno problema? Quando o ativo muda completamente a característica dele de um dia para o outro. Aí não é só estratégia de grid. Qualquer estratégia que você tiver montado vai ter um problema. Pegou a ideia? Então, tá entendendo aí como é que funciona, né? Deixa tuas mensagens aqui no chat que eu e o Caio vamos estar te respondendo se você tiver dúvida. Passa o slide aí para mim, Caio, e bora entender o porquê esse tipo de estratégia é atraente de fato, né? Acho que a primeira coisa é, tu não precisa saber, a direção do mercado, porque é irrelevante, já que a gente consegue montar grades e a gente consegue se aproveitar desses movimentos e da direção do mercado ou da não direção do mercado, do caos do mercado. Tu não precisa ter um ponto perfeito, né? Então, além de tu não ter que cravar a direção, tu não tem que ter o ponto cravado perfeito. Não, eu tenho que entrar aqui com todos os meus contratos porque blá, 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 blá. Esquece. Tu consegue ali fatiar os teus lotes e não depender da entrada perfeita, né? Que é o que todo trader discricionário manual quer. A entrada perfeita, para poder dar o take, bater lá no TP dele, no take profit dele, no stop gain dele, e não nem chegar perto do stop, né? Qual é o sonho erótico de todo trader? Entrou, já foi, né? Mas a realidade é que o mercado não é desse jeito. Ele entra, ele demora um pouquinho, ele samba, ele faz você suar para aí depois ele chegar aí no teu take profit. Então, quando a gente tem sistemas de grid trading, esses sistemas se aproveitam melhor disso, né? Tu não precisa saber a direção, tu não precisa entrar no nível de preço perfeito também, né? Então, a estratégia de grid também tendem a gerar um retorno mais estável. E aqui eu vou pedir, pelo amor de Deus, para você entender que retorno estável não é retorno garantido, beleza? Retorno estável só significa que estratégias de grid trading ela tendem a gerar retornos positivos de forma mais constante, certo? Estratégias que não são de grid, estratégias normais que você entra e só tem take profit, stop loss, elas tendem a ter uma estabilidade nos retornos um pouco menor.
Isso é ruim? Não. Isso só tem uma característica diferente. Estratégia de grid, especificamente, se você não gosta muito daquela aventura de todo dia, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, mas ganho no longo prazo, se tu não quer passar por essa maluquice, estratégias de grid podem te ajudar, porque a estabilidade dos retornos é um pouco maior. Mas não confunda a estabilidade dos retornos com ser um caixa automático. Tá claro? Eu espero que sim. Não estou dizendo que isso é um caixa automático que você vai sacar dinheiro todo dia e todos os meses. Pelo contrário, elas também vai ter os reveses dela, né? Esse tipo de estratégia. Mas aqui, à medida que esse nosso evento for passando, você vai entender aí como se desdobrar essas coisas. E acho que um dos pontos mais importantes é que o lado mais pesado do grid trading é a parte de você gerenciar toda aquela quantidade de ordens. Então a automação também termina ajudando bastante a gente. E nós, da Data Enquanto, como somos traders automatizados, somos quant traders, a palavra sofisticada para isso, a gente utiliza o recurso da automação, de utilizar robôs, e é por isso que você está aqui também, né? Não é só sobre o grid trading, é sobre grid trading com robôs, porque aí sim isso termina tirando o maior peso de todos, que é ali você tendo que manipular a tua grade de ordens. Quem vai fazer isso é um robô e vai fazer de forma automática, não é você ali manipulando, eita, peraí, caiu mais 10% e tá lá seu coração acelerado, peraí, mais 10% é quanto, tenho que fazer cálculo aqui, são quantos lotes agora? Pronto, já deu ruim, né? Então, a automação termina ajudando bastante a gente também. É por isso que estratégia de grid com robô, né, gradiente de ordens com robô, de forma automatizada, termina sendo tão interessante para a gente. Esses são os principais pontos aqui que a gente utiliza para poder dizer, isso aqui é top, serve para mim, faz sentido, vou utilizar. Eu particularmente gosto bastante, principalmente para construir posições mais médias, longas em ativos aí por longo prazo. De operar na tendência, eu amo, gosto bastante. Para você ver como termina sendo um pouco diferente da maioria da mentalidade das pessoas de não, grid é só para mercado quadrado e é importante que não tenha muita volatilidade, né? Vindo para o nosso range de conhecimento aqui, tendo acesso ao conteúdo que a gente vai disponibilizando, você vai ver que isso aí é só uma conversinha aí que a maioria das pessoas que não entendem de grid trading terminam replicando. Tendo entendido porque isso é atraente e você ter tomado as tuas notinhas aí, agora vamos entender algumas, não são todas, certo? Mas algumas das principais armadilhas que a gente tende a se botar quando está operando com grid trading. Passa aí o slide para mim, por favor, Caio. Então, a primeira armadilha é o falso sentimento de segurança, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas fazem isso de forma errada. Lembra que eu falei para você lá atrás que grid é sobre você fatiar uma ordem que você tem, um tamanho de lote que você já opera? A maioria das pessoas tende a entrar numa roubada de eu opero com 5 contratos, eu vou só aqui aumentando ad eterno, ó, sem ter um plano. Então essa é a primeira sensação que te traz de forma errada. Cara, tu tem que tomar cuidado. Grid trading é para profissionais de gerenciamento de risco. Eu acho que isso aí é o que ilustra melhor um profissional do grid trading, né? Você está se dedicando ali a entender a como masterizar e manipular o gerenciamento de risco da melhor forma possível. Então, ele termina trazendo uma sensação de segurança meio que falsa, né? Principalmente para quem não sabe operar. Então, o cara faz uma vez e dá certo, né? Porque imagina, o cara entra num ponto aqui, talvez no suporte que dá uma balançada, aí ele entra 5 mais 5, o coração dele tá saindo pela boca já, porque ele já tá 2 vezes maior do que ele opera, só que aí o preço termina voltando. Aí dá certo a primeira, dá certo a segunda, a pessoa vai ganhando a confiança, dá certo a terceira, aí na quarta o preço só vai. Aí o que é que ele faz? 5, 5, 5, 5, 5, 25. E aí ele tá Isso quando o cara não faz um martingale, né, Igor? 5, 10, 20, aí é a fórmula para quebrar a conta mesmo. Isso porque eu tô aqui, Caio, muito bem observado, muito obrigado. Isso porque eu tô dizendo como se fosse você entrando de forma linear. 5 mais 5 mais 5, sua mão original toda hora. Agora imagina a loucura, né? Que tem pessoa que pensa que grid é martingale, que é você sair dobrando teus ossos, é insanidade total. Martingale é loucura, né? Seria você fazer 5, 10, 20, aí você estaria muito maior do que o seu tamanho, né? Se você faz linear, já é um problema, porque se você faz 5, 5, 5, 5, como eu falei, você vai estar com 25, você vai estar 5 vezes maior do que o que você é acostumado, tua conta já tá indo embora. Se você faz martingale, já tu tá 20, 30 vezes maior do que o tamanho da tua exposição original. Então, tem que ter muito cuidado nesse falso sentimento que ele traz de segurança. A segurança é gerada por saber manipular. Não caia nessa, beleza? Segundo ponto, a exposição, porém, sem controle, né? Qual é totalmente aliado com o que eu acabei de falar. Se você
tem um controle de utilizar ali uma estratégia de grid trading para poder criar as tuas posições de uma forma mais inteligente, é para tu controlar a tua exposição financeira, né? Então, se você sabe o quanto você deveria, pelo menos saber o quanto você está entrando, né? O que eu acabei de falar, minha mão pode ser até 5 contratos, então vamos gerenciar essa exposição financeira que eu vou tendo ali à medida que o preço vai se deslocando até completar os meus 5 contratos. E quando completar, cara, o plano é que você stoppe sua operação se ela não tiver voltado no teu alvo. Por quê? Porque tu tem que obedecer regras básicas aí de gerenciamento de risco. Então, o grid, ele também pode te trazer uma falsa sensação de que você está sempre no controle da exposição, mesmo que você não faça isso de uma forma tão regrada como deve ser, né? O grid, ele não dá espaço para tu fazer besteira. Isso é uma coisa que tem que ficar claro desde o dia zero. Se você é o cara que gosta de brincar de ser o arrojadinho, gosta de brincar de, aqui ó, aumentei minha exposição só um pouquinho, mas deu certo. Cara, fazer isso de forma sistemática com grid só vai te quebrar mais rápido. Isso aí é uma certeza absoluta. Porque como você está sempre aumentando sua exposição financeira, no dia que você der uma de bonitão, aumentando mais um pouquinho para corrigir mais rápido o seu preço médio, tua conta vai para o saco. Por completo. Beleza? Então, não caia nessa armadilha de achar que você pode alterar a exposição financeira porque você está fatiando as ordens. Também não é isso. Certo? Você tem que fazer tudo dentro da regra e da regra que a gente tende aqui a falar com você ao longo desses dias para você entender mais como é que funcionam os sistemas de grid trading, né? E aí, a falta de um método de gestão de risco. Sabe tudo que eu falei até agora? Basicamente, a gestão de risco é o que vem antes disso. Né? É você saber quanto você pode arriscar. Saber assim, beleza, qual o drawdown máximo que eu posso correr? Para aí sim você começar a entender até onde você pode fatiar suas ordens, até onde você pode fazer seu gradiente de ordens, que tipo de gradiente de ordens é mais indicado para você. Então, se você não tem gerenciamento de risco, que é o que vem antes, tá tudo errado, né? Você está montando grades aleatórias, que é a maioria do caso das pessoas que tem péssimas experiências com grid trading. Isso aí não funciona, eu já quebrei fazendo isso. Quebrou porque tu não tinha gerenciamento de risco. O problema vem antes do grid, então entende? O problema vem antes, porque tu não entende como gerenciar o teu risco. Então, se você não tem um método de gerenciamento de risco, é muito fácil de cair na armadilha do grid trading. Tu não pode confundir o grid trading com a definição do risco que você pode correr. O grid trading é como você vai gerenciar o risco que você pode correr. Tu entende que você já tem que ter sabido qual é o risco que você pode correr? Pois é, não é para você gerenciar o risco que você pode correr, mas sim para você gerenciar ele de uma forma mais inteligente. Então é necessário ter gerenciamento de risco antes para depois você ali fatiar suas ordens e passar a utilizar grid trading, né? E mais um aqui que não está no gráfico, mas eu acho importante também para a gente setar os grounds aqui no nosso papo, né? Estabelecer aqui aonde a gente está pisando. Grid, eu já falei isso lá atrás, vou repetir. Grid não é caixa automático, é muito fácil cair nessa armadilha. Dizer bem assim, não, eu vou operar um robô de grid porque eu vou pagar minhas contas no final do mês, porque todo dia eu vou ganhar um pouquinho, e aí eu já sei quanto eu vou ganhar e depois vou lá e pago minhas contas. Não, não é assim, certo? Grid não é caixa automático, ele só traz uma estabilidade maior para os teus retornos. Igor, como? Como é que traz? Você vai ter que vir para a aula de amanhã para saber como. Mas ele traz uma estabilidade melhor para os teus retornos, mas não é um caixa automático, beleza? Caio, faz um favor para mim, passa aí para o próximo slide e fala aí para os nossos amigos que estão aqui acompanhando a gente até agora, por que ou será que o grid é arriscado ou se eu estou fazendo certo ou errado? Conta aí um pouquinho para a gente aí quais são as principais objeções que o grid trader enfrenta ou vai ter que lidar. Diz aí, Caio. Vamos lá, esse é um assunto muito recorrente, principalmente quando eu começo a gerar conteúdo sobre grid trade no Instagram. Sempre eu recebo um hate ali, sempre eu recebo um comentário desaforado da galera que já tentou utilizar, né, e acabou caindo numa dessas armadilhas que o Igor acabou de comentar, né? Uma das frases que eu mais escuto é que grid é um suicídio financeiro, né? Mas na verdade, como o Igor acabou de pontuar, o grid só vai ser suicídio quando você aplica da forma errada, né? Quando você não sabe, por exemplo, qual que é a volatilidade do ativo que você está operando, então você não faz ideia de como que você deve espaçar as suas ordens, certo? Quando você faz o erro número 1, que o Igor também pontuou algumas vezes, é quando você não está fatiando as suas ordens, mas você está simplesmente dobrando a sua exposição, né? Ou mesmo que não seja dobrando, mas aumentando de forma linear a sua exposição. Ou seja, quando a gente aplica um grid que não foi planejado e principalmente que quando ele nunca foi testado e validado no passado, as chances de você fazer besteira e acabar assumindo uma exposição que você não conhece como que foi o passado, aí de fato realmente o grid vai ser
um suicídio. Mas quando você tem um método, quando você sabe o que você precisa fazer, quando você estuda o ativo antes, quando você faz o teste, quando você valida, e principalmente com automação, você está livre desse cenário, né? Então, o grid definitivamente não é um suicídio financeiro, pelo contrário, ele pode ser uma solução financeira para você que está ali penando num outro estilo operacional, justamente por conta das coisas que o Igor falou. Não precisa acertar a direção do mercado, não é inimigo da volatilidade. Então, o grid ele é o oposto disso, tá? Só funciona em mercado lateral. O Igor também já pontuou, né? É fato que uma estratégia de grid ela vai brilhar no mercado lateral, né? Porque se o mercado for lateral, especialmente em um range largo, um range grande, né? Você vai fazer muito dinheiro ali dentro daquele range, né? Mercado lateral e volátil, tá? Como o Igor falou, a volatilidade ela é amiga do grid, ela não é inimiga, né? Mas também é possível operar grid fora de lateralidade, né? Em tendências, quando você está operando a favor do movimento, né? E aqui tem alguma sacada relacionada ao trigger da estratégia, né? Qual é o tipo de entrada que você vai usar, né? A gente vai falar um pouco mais de trigger. Para quem não sabe, trigger é o gatilho, é o que aciona aquela operação, né? Quando é que eu vou abrir o meu grid, né? Qual é a condição de abertura do meu grid? A gente vai falar um pouco mais especificamente sobre grid, sobre gatilhos de grid amanhã, né? Então, definitivamente, grid não funciona só em mercado lateral, a gente também consegue operar em cenários de tendência. Outra frase que a gente escuta muito, né? Outra objeção. Preciso ser programador para usar grid de forma automatizada, porque a gente concorda que operar grid de forma manual não é a melhor forma, porque é complexo você fazer a gestão da estrutura, né? Você precisa lidar com o distanciamento das ordens, você precisa lidar com a progressão de lote, e muitas vezes o mercado ele não te dá tempo para você montar essa estrutura. Então, é ponto pacificado para a gente que grids precisam ser automatizados. Embora você consiga operar manualmente, tudo que a gente vai te ensinar amanhã, por exemplo, você conseguiria fazer manualmente. Só que não está longe de ser a forma recomendada, a forma mais produtiva de você fazer isso. Então, grid precisa ser automatizado. Então eu preciso ser programador para usar o grid? Não, hoje em dia existem ferramentas que já automatizam isso para você, que é exatamente o que a gente vai te mostrar na aula de amanhã. O Orbit, que é o nosso robô especialista em grid, ele automatiza de ponta a ponta toda a operação, tanto os gatilhos de entrada, né, a decisão de quando ele deve abrir uma compra, de quando ele deve abrir uma venda, como a gestão do grid, né? Quando que ele vai espaçar as ordens, quando que ele vai abrir uma ordem de compra, uma ordem de venda, quando que ele deve fazer uma progressão de lote, quando que esse grid atingir um limite de risco, atingir um limite de lucro, quando ele deve estopar, quando ele deve bater no alvo, se a volatilidade está maior do que deveria para ele operar. Então, todos esses cenários, eles são contemplados em robôs que a gente chama de no-code. É uma ferramenta no-code, né? Você consegue fazer toda a configuração, você consegue simplesmente configurar todos esses critérios que a gente está falando, distanciamento fixo, distanciamento dinâmico, progressão de lote, se você quer multiplicar, se você quer fazer uma progressão linear, tudo isso você faz sem programação. Então, definitivamente, essa é uma objeção que não cabe mais com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Pode continuar, Igor. Né? Ainda alinhado com o que você falou, Caio, outra objeção grande grid é só para institucional que tem muito dinheiro para ficar aumentando a exposição. Não, isso não é verdade. Eu tenho uma carreira no mercado financeiro, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro com 18 anos de idade e posso te contar, não é só para institucional, não. A lógica precisa ser adaptada, como qualquer coisa que surgiu no mercado financeiro para o tamanho do bolso da pessoa física, né? Para poder fazer funcionar. Mas não é só para profissionais avançados, né? O grid ele serve também para quem é um investidor ou um especulador pessoal ali, né? PF que a gente chama, CPF. Contanto que você obedeça algumas regrinhas que a gente vai bater um papo ao longo do evento para você entender o que é que precisa ser feito para poder fazer essa adaptação. Então, não é voltado somente para profissionais de mercado. Você vai entender aqui durante o evento como e o porquê dessas adaptações serem feitas. Só para dar um pequeno spoiler, o que é que você pode fazer? Você pode ir para o mercado de CFDs ou para o mercado de Forex, o pessoal tende a falar, e você pode ter uma fração muito menor de cada um dos lotes. Então você pode utilizar a lógica dos lotes fracionados para você poder conseguir simular melhor o que deveria ser uma estrutura profissional de grid trade. Pegou a visão? Essa é só uma, ainda existem outras coisas. Então passa aí, Caio, por favor, o slide, e agora vamos bater um papo, porque tem muita gente que diz ainda que eu não posso porque grid é arriscado. Cara, não, grid não é arriscado.
É arriscado para quando você não sabe fazer. Foi o que eu falei já durante aqui a apresentação inteira, basicamente. A maioria das pessoas tem péssimas experiências com grid porque elas não sabem como manipular, né, um gradiente de ordens. Até porque isso não é brincadeira, isso é mercado financeiro é dinheiro, não deveria ser levado como, isso é só um hobby, isso é só uma atividade, vou aqui brincar e aprender a entrar no mercado financeiro fatiando ordem. Que loucura, cara. Já é uma loucura você tentar ir para o mercado financeiro se você não levar isso a sério, se você estiver levando isso como uma brincadeira, interessante, bolsa, cassino, tigrinho. Não, não é a mesma coisa. Isso aqui é algo para profissionais, né? Para pessoas que querem, de fato, serem sérias, né? Profissionais, eu acho que é a palavra errada, porque eu não quero dar a ideia de que você tem que ser um profissional para estar no mercado financeiro. Mas você tem que estar sério. Você tem que ser sério quanto a estar no mercado financeiro, porque é só assim que dá para ter sucesso. Beleza? Se você estiver levando isso na brincadeira, não vai dar certo. Agora, se você levar isso a sério, vai dar certo com certeza absoluta, porque não existe essa possibilidade de será que o mercado financeiro dá certo, funciona? Se não desse, cara, não existia players institucionais aí até hoje fazendo dinheiro e performando dinheiro de cliente durante toda a história do mercado financeiro, 300, 400 anos, né? Show? Então, vamos deixar isso claro. Não é que é muito arriscado, que não dá para controlar. Não, é porque você não sabe fazer. E não é porque às vezes a gente não sabe fazer que não dá certo. Pegou a visão? Então, como fazer isso da forma mais certa possível, né? De uma forma, vamos estar ali mais próxima do que um institucional faria. Você vai aprender aqui durante o evento também, beleza? Mas já quebro essa objeção para você, dizendo que sim, é possível. Tem nada disso de que é arriscado demais. É criado todo um estigma em cima de operações de grid trade, que o Caio falou aí também, o evento, né? A aula de hoje, o evento que a gente está tendo. Então, já nessa primeira parte, já deu para ver que existe um estigma. Então, assim, cara, esquece. Beleza? Não é porque é arriscado, é porque você ainda não sabe fazer. E aposto que deve ter alguma das pessoas aqui, ó, no chat, que já deve estar operando com grid trading, tem um certo nível de sucesso, porque está começando a entender como funciona. Show? A próxima é: não tenho tempo para ficar colado na tela. Então, tu não precisa ficar colado na tela. Justamente porque estratégias de grid trading te dão a liberdade de aproveitar a volatilidade no mercado e principalmente quando tu tem uma automação, aí tu não tem que estar na tela mesmo. Tu tem que deixar o grid lá rodando, montando a tua estrutura com base em parâmetros pré-definidos, você já escolheu quais são os parâmetros que vai ali controlar a tua grade e tu vai fazer o que seja estudar mais um pouco sobre o mercado financeiro, aproveitar o tempo com tua família, fazer a tua outra atividade, se você tiver um trabalho, mas definitivamente não existe essa de estar colado na tela. Se você fosse um trader manual, aí sim eu ficaria um pouco preocupado por você. Realmente, imagina ter que montar uma grade na mão e ficar monitorando ela, isso aí é loucura, é insanidade. Mas aqui a gente trata de trading automatizado, certo? Então, a premissa básica aqui é que tudo que a gente faz é automatizado justamente para a gente não estar sujeito a erro, né? E agora imagina, só para a gente finalizar essa parte, se já dá ruim, tu operando na mão com um trading normal, que é só um ponto de entrada, um ponto de saída, né? Seja no take profit ou no stop loss, imagina tu tendo que controlar 20 ordens diferentes. E se for de ordem independente, o gradiente, que a gente vai falar um pouco mais disso amanhã, que cada uma das ordens tem o seu take profit. Imagina o tamanho do problema. 20 ordens, mais o take profit de cada uma delas, mais o stop loss da estrutura. Não tem como, pessoal. Trading automatizado é o caminho, beleza? E aqui a gente vai estar falando sobre como fazer gradiente de ordens ou grid trading do jeito certo, utilizando a automação, utilizando aí os robôs para nos auxiliarem. Então é isso, galera. A gente vai encerrar aqui o conteúdo da nossa primeira parte, da nossa primeira aula, mas eu queria lhe mostrar o que a gente vai ver amanhã antes de eu liberar o código secreto para você, beleza? Para você marcar a sua presença lá e participar do nosso sorteio e fazer o download do material da nossa aula. Amanhã, como eu já comentei aqui, vai ser a aula mais mão na massa, mais prática do nosso evento. Então, de fato, a gente vai te mostrar quais são os tipos de grid diferentes que você pode abrir. A gente vai te mostrar como que faz a gestão de uma estrutura, como que faz para controlar o distanciamento das ordens, a progressão de lote, para fazer isso ficar tudo de forma dinâmica. A gente vai testar isso no passado e para a gente fazer esse teste, a gente vai utilizar um robô, que é o robô Orbit, que é o nosso robô especialista em grid. A gente vai executar backtests aqui. A gente vai te mostrar quais são as estratégias que estão prontas ali dentro do Orbit, como que você faz para configurar isso, como que você testa um grid no passado, tá? E a gente vai te mostrar o que a gente descobriu com a nossa experiência, com o nosso tempo já aplicando esse tipo de estratégia, as boas práticas, o que realmente funciona quando a gente está falando de gradiente de ordem. Então, para a gente finalizar, e para você que chegou aqui com a gente até agora,
você pode escanear esse QR Code e você vai colocar esse código lá para marcar a sua presença. Você vai receber um link para fazer o download do nosso material e a sua presença já vai estar confirmada automaticamente no nosso sistema. No final da terceira aula, se você tiver interesse no nosso treinamento completo sobre grid, o Grid Experts, você também vai estar concorrendo aos prêmios que a gente falou aqui no início dessa aula. 1 ano de DQ Labs, ou 1 ano de Plano Black do Botpot, ou acesso vitalício ao Grid Experts, tá? Então, você tem até o final do dia de hoje para fazer o seu check-in aqui nesse site. É só escanear aqui o QR Code, informe lá seus dados e você já vai estar computado no nosso sistema. No final do evento, a gente vai fazer o sorteio, a gente vai entrar em contato com os vencedores. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e participe da aula de amanhã, porque a aula de amanhã ela vai ser a aula fundamental para você entender como que você faz para operacionalizar tudo isso que a gente falou. Hoje a gente fez uma introdução teórica para você entender como que funcionam os fundamentos e amanhã a gente vai pegar toda essa teoria e aplicar na prática com o robô para você entender como que você faz para criar suas estratégias de forma 100% automatizada e a gente vai te mostrar as diferentes formas de montar gradiente de ordem, beleza? Muito obrigado e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.